passamos por dificuldades, vivemos um aceleramento tão grande por causa das responsabilidades, que muitas das vezes nos vemos em meio à tempestade, em meio ao vento forte. Mas eu quero que você olhe agora, além de tudo isso, além do mar revolto, além do vento forte, olhe aquele que anda em cima do mar. Olhe para aquele que vem andando por cima da dificuldade, por cima dos problemas, que em meio a tudo isso que vivemos e passamos, você possa olhar e observar que existe um Deus no céu que se importa com você, que se importa com a tua vida, que se importa com a tua casa, e é somente a Ele que você veio bem dizer essa noite. Então abre a tua boca, meu irmão, porque se está vivo hoje é porque Ele concedeu. Se você almoçou, tomou café hoje, é por misericórdia dele. No Salmo 99, a Bíblia diz assim: o Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo, e a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai o Senhor, nosso Deus, prostrai-vos diante dos cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder te adorar. Te damos graças, Pai, porque é o Senhor que nos concede isso todos os dias da nossa vida. E queremos te pedir, vem sobre esse lugar, vem sobre as nossas vidas. Queremos, Pai, te entregar o perfeito louvor que não vem só da garganta, mas que vem de uma alma sedenta por ti. E eu te peço, Senhor, onde estiver um coração adorador, abraça ele nessa noite, enche ele com a tua presença, enche esse coração com o teu Espírito. Eu te peço, Pai, por aquele irmão, por aquela irmã que chegou cabisbaixo, que chegou, Pai, desanimado. Eu te peço, Espírito Santo, levanta ele hoje, levanta ele agora. Cerca, Pai, esse lugar com a tua presença, cerca, Pai, esse lugar com o teu Espírito. Não deixa que o inimigo venha roubar a tua situação, não deixa que o inimigo venha roubar aquilo que queremos entregar a ti. Aleluia. Não pare, não pare, não pare, não pare. Enche esse lugar de glória, enche esse lugar de aleluia. Dê a sua adoração a Ele, dê a sua adoração a Ele.
só quem vai reinar com Jesus da glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, boa noite, graça e paz. Que nós possamos declarar nessa noite que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está vindo. E que nós possamos adorar e glorificar esse reino. Aleluia, Ele está às portas. Feche os olhos, irmão. Porque a tua adoração não é aqui para voltar. A tua adoração é para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro.
enviada. O profeta já quer o pai ali. Ó. Noite de adoração, noite de culto, noite de comunhão, noite de alegria. Assim é todas as noites. Aos domingos, o primeiro dia da semana, quando a igreja se reúne, seja aqui, seja lá, seja em qualquer lugar, o Espírito Santo tem toda a liberdade para agir no nosso meio e fazer de acordo com aquilo que está descrito na sua palavra. Amor e verdade, união e comunhão, assim diz o Senhor para a igreja dele aqui na terra. Então você é igreja. Quando você está sozinho, você é igreja? A gente só é igreja quando está todo mundo junto. Quando a gente está separado, a gente é um membro que faz parte de um corpo. Eu vi uma analogia sobre isso, que muitas pessoas dizem: eu posso cultuar Deus em casa porque eu sou a igreja. E o irmão que estava definindo isso para a gente ter que tirar toda e qualquer dúvida, ele disse assim: Cristo disse que a igreja é o seu corpo, a qual ele é a cabeça. Se você vê um corpo sem pé, você vai ficar horrorizado? Não, né? Só um pé. Agora, se você vê um pé andando sozinho, você vai ficar horrorizado? É isso que ele diz. Ele disse: o corpo, mesmo que esteja faltando um, ele continua sendo corpo. Agora, um membro sozinho, ele não é nada. Então é assim a igreja. A igreja só é igreja quando ela está em união e comunhão. E ela faz parte de um corpo, a qual ela é um membro, que tem que ser ativo e presente para cultuar o único Deus e Senhor das nossas vidas. Sabemos que as igrejas, os templos, as casas de orações estão se contaminando, mas ainda existem lugares onde você pode adorar a Deus em comunhão com seus irmãos, principalmente em lugares mais pequenos, onde tem menos pessoas. É mais fácil o poder de Deus se manifestar, porque todo mundo está ali contrito e arrependido. Mas quando a igreja é muito grande, existe muito clamor, existe muita vaidade, e isso acaba impedindo o Espírito Santo de se manifestar da forma e da maneira que ele quer. Isso não quer dizer que ele não se manifeste, porque se tiver um, ou dois, ou três, buscando em seu nome, lá ele vai estar presente. Amém? Então vou chamar o missionário Marcelo. Glória a Deus. As crianças hoje não vão para a escolinha. Mas vamos abençoar essas crianças, né? Principalmente o nosso profeta que fez aniversário essa semana. Traga aqui as crianças, vamos orar pelas nossas crianças. Vamos orar por eles. Vem, Heitor, vamos orar por você, filho. Vem cá. Vem aqui na frente, olha. A Mirella já ia te buscar. Já ia não, já foi te buscar. Amém. Vem, filho. Então, estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelas nossas crianças. Glória a Deus. Às vezes a gente não se importa muito em conduzir as crianças ao ensinamento, mesmo que seja de forma descontraída, mas é aí que se forma o corpo forte e preparado para as dificuldades e adversidades, né, Isaac? Amém? Estenda sua mão para cá. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, te apresentamos a vida das nossas crianças e cremos, determinamos que sobre a vida delas o teu Espírito Santo se manifestará do alto da cabeça à planta dos pés. Eles serão sementes que vão crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que possam impactar a nossa geração, usando os dons e talentos que o Senhor vai distribuir sobre a vida deles. Nós declaramos vida, salvação, amor e verdade sobre essas crianças, sobre sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
assim, missionário Marcelo, futuro pastor dessa casa de oração. Agora nós vamos orar que Deus manifeste como sempre tem sido na vida dele e abençoando as nossas vidas. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela vida do seu servo, que todas as vezes se dispõe a ouvir a voz do Senhor e passar aquilo que o Senhor tem enviado através da vida dele. Guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde o seu ministério, proteja tudo que o Senhor tem para entregar para ele, para que o nosso aniversário não roube, não mate, não destrua. Usa poderosamente ele, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Quantos vieram para ouvir a palavra de Deus? Diga amém também. Eu convido você a fechar seus olhos por mais um minutinho e continuar falando com Deus. Deus amado, Pai querido, nesse momento, meu Deus, é a Tua palavra que vai ser pregada. A palavra, Pai, que foi escrita por homens, mas foi inspirada pelo Teu Santo Espírito. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha me usar pela Tua misericórdia e que a Tua palavra produza o fruto para a qual ela será enviada. E quem crê, diga amém e amém. Bom, amada igreja, nós hoje estamos na última ministração sobre a vontade de Deus. Na semana passada nós falamos sobre, fica aí, você fez um pequeno teatro aqui sobre aquilo que Tiago falou, que é chegarmos a Deus e Ele se chegará a nós. E falamos sobre 2 passos. Alguém lembra quem estava aqui semana passada? Qual foi o primeiro? Estou de livre, estou pensando. Qual foi o primeiro passo? E o segundo, quem lembra? O jejum. E hoje nós vamos falar sobre mais 2 passos para a gente viver a vontade de Deus e nos achegar a Deus. Amém? Quando a gente entende que esses passos, na verdade, são os pilares de uma vida cristã. Você pode observar que ontem no seminário falamos muito sobre oração, sobre uma vida de oração. E hoje eu queria falar sobre mais 2 passos para você que são muito importantes e que não podemos viver sem. Você já sabe qual é, mas hoje Deus quer reforçar isso na tua vida, para você entender que a vontade de Deus na nossa vida tem que acontecer. E qual é o terceiro passo, irmão? A gente precisa aprender para a gente viver a vontade de Deus. Amar a palavra dele, amar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, na verdade, nada mais é do que o próprio Deus. A palavra de Deus é Deus resumido para nós. Tudo aquilo que tem nessa palavra, ela fala de Deus. E para você entender que essa palavra é Deus, abra a sua Bíblia comigo em 1 João. A Bíblia é Cristo revelado para a igreja. Glória a Deus. 1 João 5, versículo 7. Já todo mundo achado? Eu quero ler com você. Quem achou, diga amém. Amém. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Veja que aqui, quem é Cristo? A Palavra. Irmãos, se nós queremos viver a vontade de Deus para a nossa vida, se nós que oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, precisamos amar a palavra de Deus, porque ela é um manual de vida para nós. Ela é a forma que Deus usa para trabalhar em nós o seu caráter. Através dela, nós somos transformados, como Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é o quê? A verdade. É a Bíblia Sagrada. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muitos exemplos, como no Velho Testamento, que a gente olha e a gente pode ver, esse é o ciclo, esse é o ciclo. Irmãos que acertaram lá no passado, Deus fez questão de botar na Bíblia para que a gente aprenda
aprenda a acertar. E também, da mesma forma que tem exemplos bons, tem exemplos ruins. Pessoas que erraram para mostrar para nós hoje o que não devemos fazer, amém? Como não lembrar de Abraão? O que Abraão ensina para nós que está grifado aqui na palavra de Deus? Que a obediência, ela vale a pena. Um homem que obedeceu o chamado de Deus, passou por frustrações, passou por desertos, mas foi obediente. E você vai ver que Deus abençoou a vida de quem? De Abraão. É na Bíblia que você vai ver o exemplo do seu filho, Isaac, que ele foi fiel a Deus, e a Bíblia diz que no tempo de maior crise, ele produziu 100 por 1 numa terra estranha. O que esse exemplo mostra para nós que está na Bíblia Sagrada? Que o céu não está em crise. Quando a gente olha para o exemplo de Jacó, o que a gente aprende com o exemplo de Jacó? A gente aprende que é alguém que nasceu e foi colocado uma palavra de maldição nele, amém? O que significa o nome de Jacó? Usurpador, aquele que toma o lugar. Mas você vai ver que no decorrer da sua vida ele tem um encontro com Deus e a sua vida é transformada. E você vai observar o que isso ensina para nós: que Deus muda a vida, Deus muda a história quando nós temos um encontro com Ele. Como não falar também de José, que recebeu o quê? Um sonho. E a Bíblia diz que ele passa por tristeza, por momento de frustrações, mas no final ele vive o sonho que Deus deu. Isso mostra o que para nós? Que Deus não mente, que Deus fala, Ele cumpre. Quando a gente olha mais para a Bíblia, nós vemos um mau exemplo. Nós vemos o rei Uzias, pastor, um rei que Deus chamou, e a Bíblia diz que ele foi, olha a palavra que a Bíblia usa, maravilhosamente ajudado por Deus. Ele começou a reinar, pastor Júnior, olhar ali. Ele começou a reinar, e a Bíblia diz que Deus ajudou ele em tudo, irmão Alain. Ele prosperava. Deus deu uma capacidade para ele tão grande na mentalidade dele, que ele produzia armas de guerra. Ele foi aquele que, ele está na Bíblia, ele inventou aquele lançador de pedra, eu esqueci o nome agora, que lança aquelas pedras grandes. Você já viu no filme? Foi ele, o rei Uzias, que criou. Deus deu a capacidade para ele criar. Mas você vai ver um mau exemplo para não seguirmos, que no final da sua vida, quando o seu reinado era poderoso, ele estava famoso, sabe o que aconteceu? Seu coração se encheu de orgulho. Ele se achou, agora eu sou tal, mas mal sabia ele que a força que ele tinha não vinha do braço dele, vinha de Deus. E a Bíblia diz que Deus fez ele morrer leproso, porque o orgulho precede aquele. Como não olhar para o mau exemplo de Sansão? Quem era Sansão? Sansão era um nascedeu de Deus. Deus deu um poder para ele que não deu para mais ninguém. Mas o que Sansão fez? Brincou com a sua natureza. Brincou com aquilo que Deus deu. E a Bíblia diz que o seu fim foi o quê? Morreu com os inimigos. Mas irmão, ele se arrependeu, mas não viveu aquilo que Deus tinha para ele viver. Amém, irmão? Mau exemplo para a gente viver. Você está entendendo? A Bíblia está recheada de exemplos. A Bíblia está recheada de situações que pessoas passaram, que eu e você passamos. Você está entendendo? E a Bíblia ela nos mostra o que fazer, o que não fazer. Então a gente precisa amar essa palavra que é a palavra de Deus. E você vai ver no Novo Testamento que Jesus ainda deixa mais claro alguns ensinamentos daquilo que devemos fazer. E muitas das vezes, ou melhor, em todas as vezes, aquilo que Cristo falou, ela vai contra aquilo que o mundo ensina. Amém? Abra sua Bíblia. Olha um dos ensinamentos de Jesus que vai muito contra aquilo que o mundo ensina, em Mateus 5:23. Abre comigo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola da fé, volta, por favor.
Olha o que Cristo vai falar. Eu não vou ler todos os ensinos de Cristo, mas eu pontuei alguns. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao teu altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Você está vendo que Cristo ele vai na contramão do mundo? O homem talvez pode dizer, não, pode dar a tua oferta, deixa o outro para lá, mas olha o que Cristo ensina. Se não tem perdão no coração, não adianta tu levar a tua oferta que Deus não recebe. Essa é a vontade de Deus, irmão. Vamos lá para o 27 e 28. Olha o que ele fala sobre adultério. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Olha só que Cristo vai elevar o nível. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar uma mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Você está entendendo, irmão? Se na lei passada, é Mateus 5, 27. Se na lei passada a pessoa tinha que cometer o ato, com Cristo ele vai em consideração aquilo que está por dentro. Se olhou com má intenção e desejou, já cometeu adultério. Isso é a vontade de Deus. O que Deus ele quer para nós? Olha o que ele vai falar, que a gente tenha um coração limpo por meio da palavra. 31, 32. (43 ao 48), desculpa. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. A lei é passada, olha o que Cristo vai dizer: eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e bendizei o que? Os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes só os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazer demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Você está observando, irmão? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Isso não tem outro lugar a não ser a palavra de Deus. É essa palavra que transforma o meu caráter para mim viver isso. Como é que eu posso dizer que eu amo o meu inimigo? Só por meio da palavra de Deus. Como é difícil orar por aqueles que me perseguem e me maldizem? Como é que eu consigo? Só por meio da palavra de Deus. Pelos ensinamentos de Cristo. Você está entendendo? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. E abra agora comigo lá em Mateus 22, 29. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Ela é água limpa para nós bebermos. Glória a Deus. E olha o que Cristo vai falar. Esse é o grande problema de nós não, de outras pessoas. Mas o problema é que a gente, muitos de nós, já aconteceu demais comigo, é que a gente tenta ler a Bíblia, mas a gente não tem entendimento. Quem já passou por isso no começo da caminhada ou está passando por isso agora? Eu passei por isso. Irmão, podia ler: o Senhor é meu pastor, mas eu não entendia. Por quê? Porque a Bíblia é um livro espiritual, irmão. Você precisa ter um professor do seu lado. Eu vou já falar desse professor. Olha o que Cristo falou, 22, 29. Jesus, porém respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo o quê? E nem o poder de Deus. Para você compreender essa escritura que é santa na sua
precisa conhecer o poder de Deus. E que poder é esse, irmão? O Espírito Santo de Deus. Ele é o único que pode te tirar as vendas dos teus olhos e te revelar a palavra da vida. Você vai ver isso lá, abre comigo agora em João 14, 26. A gente vai lendo para a gente ver que está na Bíblia. Olha o que Cristo vai falar antes de ir. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo, Deus. Glória a Deus. Ele é o professor. Quando você confessa a Cristo, tem um encontro com Cristo, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado, isso está escrito lá em Romanos 5, o amor de Deus é derramado por nós, que esse amor é o Espírito Santo, que Ele derrama sobre as nossas vidas. E para a gente compreender essa palavra, a gente precisa do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele quem testifica, é Ele que nos lembra, é Ele que nos ensina. Por isso o terceiro passo é amar a palavra de Deus. Quanto tempo eu e você estamos passando para a palavra de Deus? Ou será que nem isso fazemos mais? Será que estamos tão ocupados, tão acelerados com nossas responsabilidades que esquecemos do principal, que é a palavra de Deus? Irmão, já perdi a conta de quantas situações eu errei porque eu não conhecia a palavra de Deus. Porque tudo está na Bíblia, irmão. Se a gente tiver o professor pronto, ele vai lembrar na hora certa daquilo que tu meditou, daquilo que tu leu. Agora abra comigo mais Salmo 119 para a gente encerrar esse primeiro passo. Para você sobre a palavra de Deus. Quando eu comecei minha caminhada, deixa aberto no Salmo 119. Eu ouvi a pregação do Evangelho, recebi a Cristo, mas ainda não havia me convertido, pastor. Eu recebi a Cristo, mas não entendia nada, como eu falei para você. Mas um dia eu me lembro na cozinha de casa, morava com a mamãe ainda, eu acho que tinha 17 anos ainda. O professor, ele veio, ele mesmo, me dar entendimento da palavra. Eu lembro que eu comecei a ler e eu não sabia nem por onde começar. Nunca fui discipulado no começo. Aí eu vou ler Romanos. E eu comecei a ler que o justo viveria pela fé. Eu comecei a ler que todos pecaram, por causa desse pecado, todos caíram e destituídos foram da glória de Deus, mas por causa de um homem só, todos foram feitos justos. Irmão, eu me lembro que nesse dia que eu comecei a ler esse livro de Romanos, como se uma venda caísse dos meus olhos, e eu comecei a chorar de alegria, porque eu havia entendido a mensagem da cruz. A partir desse dia, as palavras começavam a saltar da Bíblia nos meus olhos, porque os meus olhos foram abertos. Não foi ninguém que me pregou para mim, foi o Espírito Santo de Deus. Quando eu estava sozinho, Ele se revelou para mim. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Talvez você não entenda ainda, mas se você te chamar o professor, Ele vai te ensinar as Escrituras. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Vamos ler lá no primeiro, Salmo 119, primeiro. Bem-aventurados que trilham os caminhos retos e andam o quê? Na lei do Senhor. Bem-aventurado, ou seja, feliz, os que guardam os testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade,
mas anda em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que, olha só, diligentemente, ou seja, cuidadosamente, os observássemos. Tomara que os meus estatutos, os meus caminhos, sejam dirigidos de maneira a poder observar o quê? Os teus estatutos. Agora você pula lá para o 17, 18. Olha o que aconteceu comigo. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Fecha teus olhos por um minuto e faça essa oração a Deus. Diga para Ele: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. É a palavra, é um pilar. Essas vendas precisam cair dos nossos olhos. E o mais interessante, basta a gente ir até a fonte, basta a gente pedir: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua. Amém? E qual é o quarto passo para a gente encerrar? Comunhão com os irmãos. É verdade, irmão? Por que você acha que é Pai Nosso? Não é Pai meu, irmão. Jesus ensina, é Pai Nosso. Qual é a maior estratégia do diabo para destruir uma igreja que está em crescimento? Divisão. Se ele não consegue atacar no espiritual da igreja, nos líderes da igreja que jorram água limpa, ele vai tentar atacar na divisão. E você vai ver na Bíblia que a igreja ela só cresce quando há unidade. A igreja ela só avança, como a pastora acabou de falar no começo. Eu separado sou só um membro, mas eu junto, eu sou um corpo forte. Você está entendendo? E a vontade de Deus é que a igreja seja unida, que a gente se ame. Você está entendendo? A gente vai já muitos textos a respeito disso. Mas que a gente vem entender que não é Pai meu, irmão. É Pai Nosso. O que eu tenho é pouco, mas eu preciso compartilhar. E o que eu não tenho, eu deveria falar para a igreja para ela me ajudar. Amém? Porque isso é unidade, isso é comunhão. Porque aqui dentro somos todos irmãos. Lá fora pode ter um pode ser juiz, outro pode ser advogado, um pode ser garim, mas aqui dentro, irmão, todo mundo é filho de Deus. Não tem maior, não tem menor. O homem quer fazer essa separação, mas Deus não. Você está entendendo? Abra comigo a Bíblia em Atos 1,14. Você vai ver que até no começo da igreja, para receber o Espírito Santo, olha como a igreja estava. Vamos ver se eles estavam juntos ou separados. Para todo mundo achar. Olha só, todos estes perseveravam como? Unanimemente em oração, em súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus e com os seus. Como a igreja estava? Unida. Você acha que se tivesse um para um lado, outro para o outro, um falando de um jeito, outro falando do outro, você acha que os 120 pessoas que estavam lá naquele dia não tivessem unido, o Espírito desceria? Porque casa dividida não subsiste. Mas como eles estavam? Unidos. Unidos no mesmo propósito. Aí o céu se moveu e a glória desceu. Agora abre lá vira a página 42, 2:42. Mas agora, irmão, a igreja está crescendo. Pedro começou a pregar e 3.000 almas vieram para a igreja. Mas olha que a igreja continua. Como a igreja está? 2:42.
perseveravam na doutrina dos apóstolos e no que? Na comunhão. É 3.000 pessoas já. E no partir e nas orações. Cada alma havia temor. Olha só, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. É isso que a igreja precisa recuperar, a igreja em geral, no mundo todo. Unidade, comunhão. Sabe, Paulo diz em Colossenses 3,13, eu vou ler para você: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Todos nós somos diferentes. Cada um de nós tem uma personalidade, temos um jeito de ser, mas olha o que a Bíblia ensina: suportando-vos uns aos outros. Olha para o teu irmão, fala aí, irmão, olha para ele. Tu tem que me suportar. Não, fala com fé, tu tem que me suportar. Não tem outro jeito. Para te viver, fala aí, para te viver a vontade de Deus, tu vai ter que me suportar. Tu vai ter que me amar na marra. Por que eu falo isso? Porque somos pessoas diferentes. Eu já vi, irmão, preste atenção. Eu já vi pessoas deixarem de se falar porque elas discordam de alguma coisa da Bíblia, pastor. Você já viu um negócio desse? Eu discordo da pastora, mas isso não é motivo para eu deixar de viver em comunhão com ela. Você está entendendo? Eu discordo de uma linha teológica. Aí não vou falar com ele que ele é de outra linha. Não, irmão. Apesar das nossas diferenças, das nossas interpretações, nós fazemos parte de uma só família e de um só Pai, que é o Senhor Jesus, o Deus Pai. Efésios 4,2, eu vou ler para você. Peraí. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, suportando-vos uns aos outros em o quê? Amor. Em amor. Olha que ele menciona, esse aqui fundou várias igrejas, mas a base do seu ensino era o quê? Oração e comunhão e o partir do pão. Olha o 15:1, Romanos 15:1, anota aí. Que os fortes devem suportar as fraquezas dos fracos. Sabe o que Paulo está ensinando, irmão? Não é super crente. Tem gente que não tem aqui, não. Você vai para fora. Tem gente que se acha tão espiritual que quando vê o fraco, em vez de ajudar, faz é zombar. E essa pessoa não está cheia do Espírito de Deus. Porque quando eu vejo Jesus na Bíblia, quando vem alguém doente, quando vem alguém ferido, ele estende a mão para ajudar. E quem tem o Espírito de Deus também faz a mesma coisa. Suportando, os fortes devem suportar as fraquezas dos fracos. Você sabia que Jesus ele foi um pastor quando ele esteve nessa terra? Na igreja de Jesus ele tinha 12 ovelhas. E eu vou falar um pouquinho dessas 12 pessoas para você. Olha só a paciência do pastor Jesus. Pedro era impossível, falava e agia sem pensar. Você vai ver na Bíblia várias vezes que Pedro era um cara meio ignorante. Ele falava: Senhor, eu vou contigo para onde tu quiser. Ele não pensava que ele ainda não estava pronto. Se eu for, eu vou contigo. Aí Jesus fala para ele: Pedro, o diabo pediu para se andar na tua vida, para ele entender que tu ainda não está pronto, Pedro. Mas só que ele termina e ele vira aquele que está sobre a rocha da igreja. Ele firma, Deus Cristo tem paciência com ele, porque a gente é assim, irmão. A gente gosta daquele que já está tratado, daquele que já está pronto, daquele que é manso, daquele que é humilde. Mas só que o investimento de Deus ele é a longo prazo. Quem você olha hoje que está tudo errado, que faz tudo errado, lá na frente Deus pode usar ele poderosamente. Então a gente tem que suportar os fracos, porque não somos nada, irmão. Quem de nós pode dizer: eu sou forte demais? Cuide-se para que não caia. João, apelidado de filho do trovão, devido ao seu temperamento forte, junto com
Tiago era ambicioso, ele queria sentar do lado de Deus, irmão, do lado de Cristo. Põe uma mesa para mim aonde? Uma mesa, já põe o trono o quê? Do seu lado. Mas Jesus falou: tu pode beber o cálice que eu vou beber? Ele não imaginava que Cristo ia morrer. Mas só que no final Jesus fala: realmente, tu vai beber do cálice. E ele morre da mesma forma que Cristo. Tiago, que acabamos de falar, João e Tiago, dois irmãos, né, filho de Zebedeu, impetuoso, também era bravo, forte, mas como eu falei, ele se tornou o quê? Um mártir fiel. Ele foi fiel. No final ele foi fiel. Ele queria sentar, ter um trono do lado de Jesus. Ou seja, ele queria era destaque, né? Ele queria ser um dos maiores discípulos, né? Mas olha o que Cristo fez. Não queria ele morresse da mesma forma para que isso acontecesse. Você quer um trono do lado de Cristo? Perguntei para o irmão. E agora, irmão? Só para ver. André, irmão de Pedro, ele era mais discreto, trabalhava nos bastidores. Sabe quem ele representa? Os que agem de forma reservada. Não tem aquele irmão que é quietinho, aquele irmão que não está muito envolvido, ele não está em destaque, mas ele é um discípulo de Cristo e ele faz parte da igreja de Jesus. Tem Bartolomeu, que seria Natanael. Esse é transparente e sincero, mostrando que Deus valoriza a honestidade espiritual. Mateus, de cobrador de impostos, se transformou em um discípulo fiel. Irmão, ninguém gostava daquele que cobrava impostos naquela época. Você imagina na igreja de Jesus, tem 11 que passam que são pescadores, tem um zelote, aí vai chegar um que ninguém gosta na igreja de Jesus. Aquele que cobra todo mundo por Roma. Imagina estar no meio da igreja de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele continuou lá e Cristo transformou ele num homem fiel. Tomé era o sétimo. Por que ele ficou famoso? Quando você fala Tomé, você lembra do quê? Ele era incrédulo. Não tem irmão que é meio que não tem. Você não acredita. Tem irmão que é incrédulo? Ele paga para ver. Não, só acredita se eu ver. Deus pode falar. Deus vai fazer na tua vida, irmão. Não estou vendo nada. Ele não quer, ele é incrédulo. Mas Deus também vai trabalhar na vida desse. Tadeu, curioso, pouco conhecido, quase não ouvimos, como eu falei, era outro ovelha que não parecia muito, mas ele era fiel. Simão, o zelote, ele era apaixonado, ele representa aquele que é fervoroso, porque ele era um soldado, irmão, ele fazia antes parte de uma seita que achava que o Messias vinha implantar o reino físico. Então você imagina o fervor que ele tinha. Ele era um soldado, ele chegava aqui: não, a gente vai fazer, é assim. Ele era aquele homem que levantava os outros 11. E por último, e não menos importante, Judas Iscariotes. Agora o nosso semblante muda, né? De alegria para tristeza. Quero que você imagine Judas. Quem chamou Judas para fazer parte da igreja de Jesus? Quem chamou? O pastor da igreja, Jesus. E Jesus já sabia ou não sabia que Judas ia para ele? Imagina Cristo lidar, suportar alguém que ele sabia que no fim ia trair, que no fim ia vender. Você já imaginou isso? Mas Cristo suportou tanto Judas, que até no dia que ele chega com os soldados lá, sabe o que ele fala para Judas? O que queres, amigo? Você está entendendo ou não? Na igreja de Jesus tinha todo tipo de pessoa, e só um se perdeu dos 11. O que eu quero falar com tudo isso é que nós precisamos estar unidos. Na igreja temos diferentes personalidades, diferentes formas de pensar e de agir.
Mas se o nosso propósito for o mesmo, a gente precisa dar as mãos, porque o nosso propósito é ir para o céu. Pode uma brasa viver sozinha? Você já viu? Botar um carvão aceso num cantinho ali, rapidamente ele vai parar. Mas se ele estiver junto com as brasas, ele vai demorar. Fique de pé. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Feche teus olhos. Hoje eu quero mais que você reflita agora do que você ora. Reflita como a gente tem andado. Será que a gente tem amado a palavra de Deus? Ou será que ela só virou um livro para a gente trazer para a igreja, abrir e fechar só no outro domingo? Ou será que ela ainda é o nosso manual de vida? Será que a gente vive em unidade, em comunhão? Será que a gente já esqueceu isso e a gente rasgou essa página da nossa Bíblia e a gente não está mais nem aí para a vida do nosso irmão? Refletindo nisso, eu quero que você fale com Deus. De tudo que foi falado, faz parte daquilo que precisamos viver, que é a vontade de Deus. Na igreja não existe estrela a não ser Jesus. Na igreja não tem maior, como a pastora sempre diz, maior ou melhor, menor. Maior ou menor, melhor ou pior. Nós somos filhos do grande Pai. Então fala com Ele agora. Há quanto tempo você não medita na sua palavra? Conserte isso agora. Há quanto tempo a gente não se preocupa mais com o irmão que está ao nosso lado? Não perguntamos nem se ele tem o que comer, se ele está passando alguma necessidade, porque na verdade não nos importamos mais. Mas eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus quebrante o nosso coração essa noite e ponha compaixão sobre nós, ponha unidade sobre nós. Deus amado, Pai querido, nesse momento, meu Deus, eu quero te louvar e te engrandecer, porque Tu és bom. O tempo todo Tu és bom. E eu quero te pedir, Pai, que a Tua palavra ela produza o fruto para o qual ela foi enviada. Que a gente, Pai, não venha mais passar apenas alguns minutos lendo corriqueiramente a Tua palavra, mas que a gente sente com o professor do lado. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, desvenda os nossos olhos para que a gente veja as maravilhas da Tua lei. Não queremos mais ler por ler, não queremos mais usar a Bíblia para nos dar sono. Queremos amar a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Pai, eu te peço que a igreja seja unida, que a gente ame o nosso irmão, que a gente ame a casa dele, a vida dele, porque é isso que te agrada. E quem crê, levanta as mãos para os céus agora, meu irmão. Você vai dar mais forte e linda palma para Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Aleluia. Pode sentar. Vamos receber a pastora Cátia com muita alegria. Bate palma aí, irmão, para Deus. Daquilo que começamos falando, para a gente entender que o que é mais importante na nossa vida não é aquilo que queremos, mas aquilo que Deus quer para nós, que através da Sua palavra Ele fala qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Por isso, irmão, nós precisamos meditar, nós precisamos abrir o nosso coração para que essa palavra possa produzir em nós mudança, transformação e libertação. Pois só ela tem esse poder, ninguém tem. Só a palavra de Deus tem poder de edificar, santificar, libertar as nossas vidas, em nome de Jesus. Você que tem sua fé, você que tem seu dízimo, você que tem, você que nada tem, apresente ao Senhor e com grande alegria traga aquilo que Deus já lhe entregou, Eu sempre digo, ninguém é dizimista para ser abençoado. Nós dizimamos
dizimamos porque já somos abençoados. Porque ninguém pode dizimar daquilo que não tem. Então, se eu dizimo, se eu oferto, porque eu tenho, então eu já fui abençoado. Então, por você ter sido abençoado e agradecido a Deus, é que você vai colocar a sua oferta, o seu dízimo diante do Senhor. Nunca é dinheiro, irmão, mas fidelidade a Deus. Sabemos que não somos fiel, fiel é Ele, mas aquilo que a gente puder fazer em forma de gratidão a tudo que Ele fez, faz e fará por nós, isso é louvável. Querido Deus, amado Pai, eis aqui a sua igreja, a menina dos teus olhos, o povo que o Senhor escolheu e elegeu em Cristo Jesus, para ir por toda a terra, pregando o Evangelho a toda criatura, para que haja salvação. E muitas vezes é o nosso recurso que vai onde nós não podemos ir, que faz aquilo que nós não podemos fazer por causa da distância. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Derrama da unção, da prosperidade, pois prosperidade não é riqueza, mas é não sentir falta de nada. E é isso que o Senhor diz para nós, como o bom pastor que o Senhor é, que nada nos faltará. E assim nós cremos, meu Pai, que nada vai nos faltar, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E através da riqueza a qual Ele se fez pobre, o Senhor manterá a nossa vida abençoada, protegida e guardada pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. O Senhor abençoa as ofertas, o Senhor abençoa as ofertas, abençoa os filhos que cooperam de bom coração, dando a eles graça e paz e alegria, abençoando seu pão de cada dia. Ó Senhor, amém. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, como líderes desta casa de oração, sacerdotes desta casa de oração, nós abençoamos a sua fidelidade através da vida do seu povo, e nós declaramos que sobre a vida dele a prosperidade que vem dos céus permanecerá abençoando sua casa, seu lar e toda a sua família. Tira de nosso meio, Senhor, a avareza, a cobiça, a idolatria, a ganância e tudo aquilo que possa trazer vaidade e soberba aos nossos corações. E que a nossa vida seja totalmente direcionada pelo Teu Espírito, e que a gente viva a vida verdadeira e abundante que o Senhor preparou para nós. E que assim como o céu e a terra, como testemunha, o Senhor chama, nós também cremos que a Tua vontade prevalecerá aqui na terra, como é no céu, em nome de Jesus. Amém e amém. Da mesma forma, Senhor, nós apresentamos a nossa nação. Colocamos diante de Ti aquilo que nós não estamos vendo, mas está totalmente visível aos Teus olhos. O que está no oculto, o que está no escondido, o que é trama, o que é selada, que o Senhor venha desfazer todas as obras do mal, desfazer as alianças e pactos que foram feitos com as trevas, porque a igreja do Senhor se levanta para fazer uma aliança com o céu e declarar sobre a nação brasileira que o Teu poder se manifestará e a Tua glória se estabelecerá nesta terra, para que todos vivam debaixo da Tua autoridade, debaixo do Teu governo. Nós declaramos sobre a nação brasileira a Tua doce presença reinando como Senhor e Salvador da nossa nação, porque estamos dizendo no físico e no espiritual: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e assim será feito em nome de Jesus. Amém e amém. Da mesma forma, Senhor, nós apresentamos os pedidos de orações. Pessoas, Pai, coloco aqui neste lugar
desejam aquilo que elas precisam, seja físico, seja espiritual. Nós cremos que o Senhor é o Deus de milagres, sinais e muitas maravilhas, como disse a tua palavra, através da comunhão e da união do seu povo. Nós vamos ver o teu agir, o teu fluir, transformando vidas. E essas fotografias, esses pedidos de orações, e esses nomes aqui representados, vão dar testemunho do mesmo Deus que agiu ontem, que age hoje e vai agir sempre no meio do seu povo, para glorificar o seu nome, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Essa semana foi uma semana de calma. Essa semana foi uma semana de festa, de celebração, né? Quero chamar a irmã Graça, que fez aniversário essa semana. Quero chamar a Lana, também, que fez aniversário essa semana. Quero chamar o Isaac, também, que fez aniversário essa semana. E que a gente possa orar. O Heitor também, né, Heitor? Ah, ele está com vergonha, Heitor. Hoje ele não está muito sociável, né? Hoje ele está meio recluso. Então vamos respeitar. Então vamos chamar uma Graça, vem aqui, vamos orar para a senhora, irmã. Amém. O Heitor fez aniversário quarta-feira, cantou os parabéns, bolinho. Mas hoje tem mais pessoas e bênção nunca é demais. Tá com vergonha? Tá. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelos nossos irmãos, né? Nós sabemos que a oração, ela pode ir muito em seus efeitos. E ainda mais quando nós oramos pedindo para que o Senhor abençoe, mais efeito terá. Por isso nós, como igreja, nós, pelo poder que é em nossas mãos, nós declaramos sobre a vida dos nossos irmãos as bênçãos seletivas. Pai querido, Pai amado, eis aqui teus filhos, teus eleitos, teus escolhidos. Nós declaramos sobre a vida deles o teu agir, o teu fluir, o teu amor e o teu cuidado. Sabemos que o Senhor manifestará a sua glória para que todos vejam a diferença dos que servem para os que não servem. Nunca é por soberba ou por vaidade, mas é por testemunho que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Não por causa de nós, mas por causa do teu Espírito que habita em nós. Por isso nós declaramos sobre a vida dos teus filhos, que completaram mais um ano de vida, mais um ciclo se fechou e outro se abre, cheio de bênçãos, cheio de promessas, milagres, sinais, maravilhas, com saúde, com paz, com alegria, prosperidade, santidade, amor e graça, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida do teu povo. Assim nós declaramos que o céu e a terra derrama da sua glória sobre eles, sua casa, sua família, seus ministérios, em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Jesus ao seu lado e um novo povinho. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Jesus! Viva a graça! Viva! Viva a Lana! Viva o Isaac! Em nome de Jesus! Amém! Pois é, essa aqui é a igreja viva, lavada e remida e muito amada. Amém? A idade chega, o branco também vem. Não, irmão, a gente tem que orar, porque a nossa mente está ficando complicado. Tem hora que eu digo assim, meu Deus, aonde eu vou? O que eu vou fazer? Aí eu paro, já sei, Não, a gente tem que orar. A gente não tem que aceitar, não, essa amnésia rápida, não. De jeito nenhum. Você que tem um testemunho para dar, você que queira falar alguma coisa, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Senão, nós vamos encerrar o culto dessa noite. Ah, nós temos convidados, né? Os primos, né, da Lana, não? Olha, os irmãos da Lana. Então, a família da Lana está aqui presente conosco para celebrar esse
nós cremos que o Senhor já levantou a nossa irmã e que hoje ela vai sair melhor e amanhã vai ficar melhor e vai ficar melhor até ficar liberta e totalmente curada em nome de Jesus. Amém? Depois nós vamos orar com você. Então vamos agradecer pela semana que passou, pela semana que se inicia e vamos declarar que sobre a nossa casa nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga vai entrar na nossa casa, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, obrigado pela semana que passou. Milagres e maravilhas aconteceram que nós nem percebemos, mas nós cremos que houve e aconteceu. Da mesma forma será essa semana que se inicia hoje. Muitos milagres, muitas maravilhas, muitos livramentos, muitas bênçãos conquistadas, muitas bênçãos derramadas sobre nós e a nossa casa vai acontecer, porque assim nós cremos e declaramos em nome de Jesus. Nem mal, nenhuma praga, nenhuma força maligna e diabólica vai prevalecer ou vai permanecer sobre nós e sobre a nossa casa. Nós damos uma ordem para que o mal bata e retirada em nome de Jesus, pois a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque nós cremos que agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ir contra aqueles a qual o Senhor já escolheu e separou para viver uma vida verdadeira e abundante em Cristo Jesus. Por isso nós declaramos que nós e a nossa casa te serviremos ao Senhor. Nós, a nossa família, escolhemos te servir ao Senhor. Permaneça no controle de todas as coisas, abençoando, protegendo, guardando e nos livrando de todo e qualquer mal. Por isso, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê um sono tranquilo e reparador e uma noite muito abençoada. Pai, nós queremos declarar sobre a vida do irmão Júlio, que ficou em casa, não está se sentindo bem, mas nós cremos que o mesmo poder que está aqui vai alcançar a vida do teu filho servo, lá onde ele está. Derrama uma unção que despedaça todo e qualquer jugo. Ele já foi curado, ele já foi liberto. Esse mal não pode retornar, esse mal não pode prevalecer, esse mal não pode permanecer sobre o seu corpo, porque o Senhor declarou a cura, ele recebeu a cura. Então o Senhor não é filho do homem para que minta, o Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Por isso nós ordenamos agora que esse mal bate e retirado em nome de Jesus, que saia da mente, que saia do coração e alcance o seu corpo físico, para que ele veja a manifestação da sua glória sobre o seu corpo, em nome de Jesus. Por isso, Pai, nós te agradecemos e sabemos que vamos ter o teu extraordinário sobre nós, sobre a nossa casa, todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.